A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. Naquele tempo, Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda: é um profeta como um dos profetas antigos. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno, era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodias entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então Herodes disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E ele jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me dê agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça de João num prato e deu à moça. Ela entregou à sua mãe e, ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Herodes admirava, respeitava Jesus, gostava de ouvi-lo, embora ficava ali embaraçado com a pregação radical de João Batista. Pelo que sabemos, Herodes era em tudo o oposto de João. Era uma figura contraditória, não aceitava as reprimendas do profeta e mandou prendê-lo para calar. E isso é muito forte também nos dias de hoje. Quando você cala a profecia, ou quando a profecia se cala, o mal não é denunciado, o amor não é anunciado, e aí você dá espaço para que as injustiças se multipliquem no nosso meio. Depois, poderíamos entender o contexto de Herodes. Como é que ele admirava Jesus, gostava da sua pregação, e ao mesmo tempo aconteceu dele mandar degolá-lo, a João Batista. Justamente porque nós precisamos ter muito cuidado com o meio onde nós estamos. O meio, ele não decide sobre nós, depende da nossa personalidade, mas ele influencia.
Muitas vezes você vive num contexto, numa estrutura que contribui para a corrupção, que contribui para a desonestidade, ainda que não seja, digamos, uma iniciativa sua, mas a estrutura te faz fazer aquilo. Por isso não se deve dizer sim a todas as coisas. Por isso precisamos analisar bem, desde o emprego que nos é oferecido, a cargos que assumimos e a tudo na vida. O Evangelho de João chama esse texto da Bíblia pastoral antiga o banquete da morte. Não vamos contribuir com o banquete da morte, mas para com o banquete da vida, que vai ser depois a multiplicação dos pães. Deus nos livre de estarmos rodeados de tal forma do mal, que em algum momento a gente não tem outra condição senão ceder à estrutura do mal, mas que nos fortalecemos no bem, no amor, naquilo que é bom, a ponto de que, ainda que isso nos custe a vida, como custou a vida de João Batista, a gente só sabe fazer o bem, a gente só sabe viver o amor, porque isso sim é digno, é de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra.